Ó Senhor Jesus, nessa noite nós estamos na Tua presença, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações. Que a Tua graça, Senhor, seja com o nosso espírito nessa noite. Que possamos tocar naquilo que Tu és, na essência, Senhor, daquilo que Tu és. Tu hoje habitas dentro de nós, Senhor. Tu és o nosso espírito. Nós amamos, Senhor, a Ti e a Tua palavra. Por isso te pedimos, Senhor, fala conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos estarmos na Tua presença, reunidos, Senhor, em Teu santo nome. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus, amém. Antes de começarmos, irmãos, propriamente a mensagem dessa noite, eu queria fazer duas perguntas para os irmãos. A primeira é: como está o seu relacionamento com a Bíblia? Com esse livro aqui, irmãos. Como está o seu relacionamento com ele? E a segunda pergunta é: a palavra de Deus tem te impressionado, irmão? A palavra de Deus tem te impactado? Obrigado, meu irmão. A palavra de Deus tem mexido com o seu interior? Os irmãos, respondam essas perguntas no seu coração, irmãos. Queria convidar os irmãos para possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1, que está o texto base da nossa mensagem hoje. O título da mensagem é Palavra, Vida e Luz. Queria que os irmãos lessem comigo, que nós possamos ler com espírito forte, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esses 5 versículos está contida 10 afirmações muito importantes para nós. Essas 10 afirmações descreve, explica todo o relacionamento de Deus em Cristo. Tudo aquilo que Deus é em Cristo estão nessas 10 afirmações. E também nessas 10 afirmações está também o nosso relacionamento com a palavra. Aquilo que a palavra é capaz de fazer no nosso interior. Aquilo que a palavra pode fazer com todos nós, independente da nossa situação. Independente de que seja a sua situação no momento, aquilo que você esteja passando, qual seja o seu problema ou não, essa palavra pode mudar todo o seu interior. No princípio era o Verbo. Aqui começa como no princípio, começo, no princípio. É interessante que também o livro de Gênesis começa aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. Existe uma diferença importante nesses dois princípios. O princípio de Gênesis é o princípio da criação, é o princípio do tempo. Ao passo que o princípio de João é o princípio antes da criação do tempo. Antes que houvesse o tempo, é o princípio na eternidade. É o princípio quando havia Deus em Cristo e Cristo em Deus. Esse princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Aqui esses versículos designam Cristo como a palavra. E essa palavra define, explica e expressa o próprio Deus. É uma correlação de 2 que é 1 e de 1 que é 2, né? Quando a gente pensa dessa forma, se formos pensarmos de lógica,
não tem lógica, mas tem essência, tem vida e tem luz, tem verdade nessa relação. No grego, a palavra verbo é logos. O logos, o cerne de logos é revelação. Portanto, Cristo é a revelação de tudo aquilo que Deus é na pessoa de Cristo, de Jesus. Jesus se tornou, então, aquele que explicou, aquele que revelou e expressou o próprio Deus em carne no meio dos homens. Irmãos, a gente estava preparando essa palavra e a gente vai pensando no texto, né? Estudando e pensando, e eu estava pensando o quão maravilhoso, né? O quão importante, o quão gostoso não deveria ser aqueles homens, os discípulos, na presença de Jesus. Poder desfrutar da presença do próprio Deus de forma física, estar ali do lado dele, conversar com ele, estar com ele, irmãos. A imaginação da gente viaja nisso, né? Você está ali sentado como os discípulos ao lado de Jesus. Penso eu que isso seria indizível, né? O privilégio desses homens, de poder estar do lado daquele que era o Verbo, e esse Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E esses homens desfrutaram desses momentos. Mas esse mesmo Verbo, né, que era carne, que habitou entre nós cheio de graça e verdade, morreu por nós, para que nós pudéssemos, através dessa morte, sermos salvos, e através da sua ressurreição, receber Ele como Espírito no nosso interior. E esse Espírito testifica com o nosso Espírito, que essa palavra é a própria palavra de Deus. Ele é o próprio Deus. Você, meu irmão, quando lê a Bíblia, você tem dúvidas que essa palavra é a palavra de Deus? Eu não tenho. Eu não tenho, irmãos. Jesus se tornou a personificação da palavra de Deus. A palavra que estava na eternidade com Deus, estava em toda a criação com Deus, se tornou uma pessoa palpável, que sentia dores, sentia a ignomia, a vergonha que passou, todo aquele sofrimento. Mas esse mesmo sofrimento gerou para dentro de nós um Espírito que intercede por nós com sentimentos inexprimíveis, quando não sabemos nem orar, quando não conseguimos falar. Por isso ele testifica no nosso interior com toda certeza que essa é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Né? O versículo 2 testifica e ratifica: ele estava no princípio com Deus. Irmãos, aonde está essa palavra hoje? Ela estava no início, lá no princípio, na eternidade com Deus. Aonde ela está hoje? Os irmãos não sabem? Dentro de mim e de você, amado irmão. Ela está nas nossas mãos. Ela está ao nosso alcance. Totalmente acessível a nós. Essa palavra, quando a gente pega ela, nós estamos tocando naquilo que é o mais essencial para a vida humana: a presença de Deus. Nada é mais importante nas nossas vidas, irmãos, do que a presença de Deus em nossas vidas. Nada. Nada. Nós vivemos tempos difíceis, com problemas, dificuldades, guerras, fomes, catástrofes, né? A gente vê essa onda de calor, tudo que está acontecendo. O mundo não está em paz, e tudo corrobora por causa do sistema nesse mundo, para nos afastar desse livro sagrado, dessa palavra, para que possa desviar a nossa atenção, desviar o nosso tempo, nos tomar para outras coisas que não seja essa palavra. Louvado seja o Senhor pela palavra, essa palavra que se tornou visível, apalpável, e que explica aquilo que Deus é. No versículo 18 desse mesmo capítulo diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito,
que está no seio do Pai, é quem o revelou. Essa palavra foi revelada para nós. Nós não temos um Deus que não quer aparecer, pelo contrário, Ele quer um Deus, nós temos um Deus que quer ser conhecido, que quer se mostrar, que quer se dar a nós, e Ele se deu por meio da palavra. A palavra que faz tudo por nós. É interessante, né? Tem no capítulo 14, quando a gente vai lendo as passagens, a gente vai compreendendo. No capítulo 14, versículo 8 e 9, tem um diálogo entre Filipe e Jesus. E Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele fala para o Senhor ainda: e isso nos basta. Olha o coração do Filipe. Eu quero ver Deus, mostra-nos, Pai. E isso me basta, eu vou estar satisfeito com isso. E Jesus disse a Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quanto tempo, irmãos, você tem contato com essa palavra? Você tem visto o Pai? Você tem desfrutado da presença do Pai? Amém? Irmãos, esse amém está muito fraco, irmãos. Você tem visto o Pai? Amém. Tem que ser com convicção, irmãos. Tem que ser com certeza. Porque eu tenho a certeza que os irmãos têm passado por experiências na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Um pouquinho para frente, no capítulo 17, na oração do Senhor Jesus, o Senhor ora pelas pessoas, pelos discípulos, e no versículo 20, ele ora de uma forma muito interessante. Ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Olha o versículo 21, irmãos. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o desejo do coração do Senhor Jesus. Ele queria que cada um de nós tivéssemos o mesmo relacionamento que o Senhor Jesus tem com o Pai. Ele fala: eu rogo, Pai, eu rogo, eu peço, Senhor, do fundo do meu coração, com tudo aquilo que sou, que cada um daqueles que creram em mim tenha o mesmo relacionamento de Jesus com o Pai. O versículo 20 diz assim: por intermédio da sua palavra. Irmãos, o nosso relacionamento com o Senhor tem que ser baseado na palavra de Deus. Sem palavra, nós não temos nenhum relacionamento com o Senhor. Sem contato com esse livro, irmãos, sem ler esse livro, não há, é impossível você ser um com Deus, assim como Cristo é. Por mais que ele tenha orado e rogado por isso. Os irmãos percebem a importância desse livro em nossas vidas, desse livro vivo, que é a própria palavra, que é o próprio Senhor, e que hoje fez morada dentro de cada um de nós. Por isso eu perguntei para os irmãos: como é que está o seu relacionamento com essa palavra, com esse livro, com a Bíblia? Irmãos, nós temos que ser muito sérios e criteriosos quanto ao nosso relacionamento com Deus, irmãos. Não há como esconder. Nós, por muitas vezes, possamos até, os irmãos me perdoem, mas a gente pode até esconder uns dos outros, um dos irmãos, da família. A gente pode achar que sim, mas se você não tem o contato, intimidade, se você não lê a Bíblia, se você não tem a Bíblia como intimidade, você não tem um relacionamento com o Senhor. Porque é aqui que Ele se revela para nós. É aqui que Ele fala conosco. É por essas palavras que o nosso espírito testifica e nós somos alimentados. Quando você lê algo que o Senhor revela para você, você tem certeza que foi Deus que revelou, não é assim?
Alguém pode falar o contrário, não é assim não, mas quando Deus revela, você fala, não foi Deus que me deu. O Senhor revela. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia com espírito de oração. Nós precisamos investir um tempo na leitura e pedir ao Senhor, Senhor, fala comigo. Se dispensa para mim. Me dê espírito de revelação e sabedoria para que eu possa compreender o que eu vou ler nesse momento. Me dê ouvido sensível para que eu possa ouvir a sua voz. Senhor, fala comigo. Nós temos que ter respeito e reverência por essa palavra, irmãos. Provérbios 9 e 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é o medo, é o temor. O temor é respeito e reverência. Tenha respeito, irmão. Tenha reverência por essa palavra, que ela é a palavra de Deus. Ela é a própria essência de tudo aquilo que Deus é. Toda vez que você lê essa palavra, abre as portas do seu ser para que todo o conteúdo de Deus possa fazer morada dentro de cada um de nós. A palavra abrindo as portas do nosso ser é como se nós falamos para o Senhor, Senhor, muda, transforma, tira de mim tudo aquilo que não te agrada, tira desse ambiente que sou eu, dessa casa, dessa casca, tudo aquilo que não vem de ti. Senhor, me dá os teus sentimentos. Senhor, me dá a tua maneira de ver as situações, as coisas. E isso acontece por intermédio da palavra. Senhor Jesus, todas as vezes que nós lemos a palavra, irmão, o Senhor fala conosco. A palavra nos diz e nos adverte que nós precisamos guardar o nosso coração. Provérbios 4, 23 diz que guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda com toda diligência o teu coração. O que é o nosso coração? É tudo aquilo que pensamos e que sentimos. Tudo aquilo que somos, a nossa personalidade está contida no nosso coração, guardada no nosso coração. E essa palavra revela para nós que nós precisamos guardar, proteger, cuidar do nosso coração. Por quê? Porque dele procede todas as fontes da vida. E porque enganoso é o nosso coração e desesperadamente corrupto. Jeremias 17, 8. A palavra nos adverte a guardar, a proteger o nosso coração. Existe outra maneira, irmãos, de guardar o nosso coração que não seja por meio da palavra? Se você se afastar desse livro, da comunhão com a palavra do Senhor, você vai ferir os seus parentes, os seus irmãos, você vai falar coisas impróprias, você vai se precipitar, você vai agir de forma inadequada. Por quê? Porque você perdeu a direção. Você perdeu aquele que te instrui, aquele que liga o alerta da tua consciência e diz, opa, espera aí. Você perdeu a comunhão do Espírito, que te dá a certeza do que fazer certo. Essa é a maneira de guardar o nosso coração, irmãos. Através da palavra. Por intermédio da palavra. A palavra nos dá força. A palavra possibilita a cada um de nós prosseguir na nossa caminhada. Quantos de nós não acorda de manhã e fala, puxa vida, hoje o dia vai ser difícil, tem tanta coisa para resolver, tanto problema, tanta dificuldade, né? E a gente pede, ó Senhor, me dá forças, ó Senhor, me ajuda, não é a nossa oração? Ó Senhor, me instrui, me orienta, seja comigo, vai na frente, Senhor. Não é assim que nós oramos?
Mas quando o Senhor diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, quando você lembra dessa palavra, você não é fortalecido? Quando Ele fala que Ele é o seu Senhor e que Ele está cuidando de ti e que sonda o seu coração e guarda os seus caminhos, não te fortalece, meu irmão? Isso tudo está na palavra. Todas essas riquezas estão na palavra. Nós vivemos num mundo, irmãos, hoje, em que existe falta de uma coisa muito importante: esperança. Se nós formos em Israel hoje, perguntarmos para aquelas pessoas que estão vivendo diariamente aquela guerra, pergunta para eles se eles têm esperança. No Iêmen, na Ásia, na Rússia, na África por causa da fome, em muitos países por causa do financeiro, em toda parte do mundo, irmãos, não existe esperança. Mas existe um povo que tem esperança, o povo que conhece a palavra de Deus. E qual é a nossa esperança, irmãos? É que tudo isso passa, que o que nos espera ali na frente é muito melhor e infinitamente melhor do que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Por mais que a sua vida esteja sossegada, por mais que você esteja vivendo bem, vai passar. E quando passar, nós estaremos na presença daquele que falou conosco durante toda a nossa caminhada. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos, porque Ele tem nos dado essa esperança. Muitas vezes a gente tem o desejo de passar essa esperança. A gente, muitas vezes, faz de formas que não funcionam. Por quê? Porque você deixa de dar a palavra que te dá esperança para dar algo para as pessoas que elas não precisam. Nós precisamos da palavra, irmãos. Todo homem precisa da palavra de Deus. Quero contar uma história para os irmãos. É um pai e uma filha. A filha jovem, um dia falou para o pai: pai, eu tenho uma amiga que quer ir na reunião da igreja. E o pai falou: opa, que coisa boa, leva ela para a reunião. A jovem disse: não, mas eu estou esperando uma reunião que seja adequada, que não seja uma palavra tão alta, uma palavra tão elevada, que ela possa se sentir bem, talvez uma reunião de jovens, ou uma festa do amor, né? A reunião será que ela possa compreender o que está falando, porque ela não conhece nada lá. E o pai disse para ela: minha filha, leva ela, que quem atrai as pessoas e salva as pessoas é a palavra de Deus. A palavra de Deus que cria o ambiente. É a palavra de Deus que traz salvação. Irmãos, por mais que nós amemos as pessoas, por mais que a gente queira que as pessoas salvam, não vai ser do nosso jeito. Elas vão ser salvas pela palavra de Deus. Não tente modificar, incrementar, pôr coisas que não estão aqui nessa palavra. Mas se você falar a palavra de Deus para aquela pessoa e ela te ouvir, mesmo que ela não goste no momento, irmão, foi plantada essa semente no coração dela. E quem faz essa semente brotar e germinar é o próprio Senhor. Muitas vezes a gente extrapola, porque a gente ama, né? A gente quer que as pessoas sejam salvas, a gente quer falar, a gente quer mostrar algo bom, a gente quer dar algo para as pessoas que impacta, né? Que a pessoa fica feliz e tudo, e a gente muitas vezes deixa de falar aquilo que é essencial. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Receba a palavra do Senhor. Quando a gente vê no versículo 3, voltando para o capítulo 1, irmãos, a gente vê todo o poder dessa palavra. Diz assim, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Jesus, que é a palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito pela palavra. Tudo foi feito pela palavra. Lendo esse versículo, de certa forma, a gente pode dizer que sem a palavra de Deus, nada existiria. O Senhor nosso Deus, lá em Gênesis 1 e 2, quando Ele criou todas as coisas, nos parece trabalhoso, não é assim, né? O Senhor criou tanta coisa, mas tudo que o Senhor fez, o Senhor Deus fez, foi
falar. Ele disse: haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Ele disse: haja firmamento. A gente, quando vê, vamos trazer para a nossa realidade, para a nossa prática. Quando você quer fazer uma casa, alguma coisa assim, é tão trabalhoso, não é? Os irmãos que já construíram sabem o trabalho que dá. A gente precisa de um projeto, precisa do terreno, precisa preparar o terreno, precisa de autorização dos órgãos legais, precisa formar um pedreiro. Esse pedreiro precisa dar certo na obra, as coisas precisam fluir, você precisa do dinheiro. Aí você arruma um engenheiro, esse engenheiro tem que ter estudado, Ele faz uma planta, ele tem que dominar o AutoCAD para que essa planta saia correta e tudo. É um trabalho imenso. Mas para Deus não tem labor, irmãos. Ele fala e as coisas acontecem. Esse é o poder da palavra. A gente, quando olha para dentro de nós, para nós mesmos, a gente, não sei os irmãos, essa é a minha experiência. Eu já fiquei envergonhado muitas vezes na presença do Senhor. Eu testemunho disso para os irmãos, Muitas vezes nas minhas orações, eu fiquei envergonhado realmente da presença do Senhor. Pude me derramar na presença dele e pedir perdão. E quando a gente olha para nós, para o que nós somos, a gente acha tão trabalhoso, O Zé Roberto falou comigo ali agora, Nós cantando o hino, ele falou: ele me amou com beijos de amor. O Senhor nos amou com beijos de amor. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, olhando para aquilo que nós somos, nós vemos o tanto que nós estamos aquém, Tanto que nós ainda precisamos melhorar. Assim, com palavras mais claras, o tanto que a gente precisa ser consertado ainda. Isso é muito trabalhoso. Preciso mudar isso em mim, preciso mudar a maneira de eu falar, a maneira de eu tratar minha esposa, a maneira de eu cuidar dos meus filhos, a maneira de eu estar com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, a maneira de eu dirigir no trânsito. Eu sou isso, eu sou aquilo. A gente vê isso, é tudo muito trabalhoso para nós. Mas eu queria ler uns versículos com os irmãos. Tito, no livro de Tito, no capítulo 3, a partir do versículo 4, diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, preste atenção no versículo 5, irmãos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a sua herança da vida eterna. O trabalho é de quem, irmãos? É do Espírito Santo. Esse Espírito que no início, lá no princípio, era o Verbo, e se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e morreu por cada um de nós, venceu a morte, pagou o preço que somente Deus, na vida de um homem, no corpo de um homem, podia pagar. Um homem que tinha toda a deidade sem pecado, todos os atributos divinos e todos os atributos humanos, morreu e ressuscitou. E se tornou esse Espírito que habita dentro de nós e que nos lava, nos regenera e renova todo o nosso interior. No princípio, irmãos. Começa no princípio. Todo esse trabalho não é nosso, todo esse labor de amor é feito pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo dentro de nós. E como é que a gente fica sabendo disso se você não lê a palavra? Se você não tem, irmãos, intimidade com essa palavra, você vai tentar se consertar. Vou tentar consertar. Quem aqui já reformou uma casa? A gente vai reformar uma casa, você fala: nossa, vou gastar 10, você gasta 40.
Por quê? Vou trocar essa pia de lugar, você tem que trocar todo o encanamento. Vou trocar uma tomada, tem que mexer em toda a parte elétrica. Vai aparecendo coisas e problemas, tudo, porque é reforma. Aí você reforma a casa, tudo, você gastou dinheiro para fazer quase outra casa nova. Assim somos nós, os nossos conceitos humanos, a vida desse mundo. Mas quando você é lavado pelo sangue de Cristo e renovado pelo Espírito, você se torna novo, nova criatura. Não é pelas nossas forças ou pelas nossas obras de justiça. Pelo contrário, é pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. E esse Espírito que testifica que essa palavra veio de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Irmãos, nós aprendemos a invocar o nome do Senhor Jesus. Não é assim? Nós chegamos na presença dos irmãos, na reunião da igreja, nós escutamos: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quantas vezes nós já não fomos salvos por essa prática de invocar o nome do Senhor Jesus? Eu posso dizer para os irmãos inúmeras vezes que isso aconteceu comigo. Nós aprendemos a invocar o nome do Senhor Jesus. De onde veio isso? Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, quem disse isso? Os irmãos sabem a resposta. Irmãos, antes de nós abrirmos as nossas bocas para falar Senhor, antes que as palavras escapem dos nossos lábios, algo já aconteceu no seu interior. Algo já aconteceu aí dentro de você. Algo que não existia passa a existir antes de você abrir a boca, pelo poder da palavra do Senhor. Pelo poder da palavra do Senhor. Romanos 4,17 fala de Abraão, e diz assim: Abraão creu no Deus, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos, e que chama as coisas que não existem à existência. Então, quando você chama, fala, invoca o nome do Senhor, algo que não existia no seu interior passa a existir. Irmãos, isso é uma prática maravilhosa. Nós invocarmos o nome do Senhor é maravilhoso. Nós temos a certeza que isso funciona, irmãos. Diz para o irmão aí: isso funciona. Fala para o irmão do seu lado: isso funciona. Funciona, irmãos? Então invoca o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, e todas as vezes que nós invocamos esse nome maravilhoso, esse doce nome, esse nome bom, surge algo dentro de nós que modifica todo o nosso ser. Uma vida que surge dentro de nós. Vamos voltar para João, capítulo 1. Versículo 4 diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava na palavra. A vida estava no princípio. E essa vida habita hoje dentro de cada um de nós. Você já viu alguém dizer essa expressão para as pessoas? Ele fala: nossa, aquela menina, ou aquele rapaz, aquela moça, todo tão cheio de vida, né? Principalmente quando a pessoa dorme no Senhor, né? Fala: nossa, que pena, uma pessoa tão jovem, tão cheia de vida, né? Morrer dessa forma. Os irmãos já ouviram essa expressão, né? Ou seja, uma pessoa jovem, né? Saudável, você olha para essa pessoa e fala: tão cheio de vida. Não é assim? A gente confirma dessa forma. Mas o que diz Efésios 2:1? Ele nos deu vida, estando mortos em delitos e pecados. É uma contradição, irmãos? Não, não é. Antes de nós recebermos essa palavra, nós podemos dizer de certa forma que nós não tínhamos vida. Nós recebemos essa vida divina
A vida original realmente quando nós cremos e recebemos essa palavra. Um dia nós cremos, fomos salvos. E a partir daí nós começamos a receber essa palavra. Quando nós ouvimos essa palavra, lemos a palavra do Senhor, nós a recebemos essa palavra como nossa. A palavra de Deus agora é sua, é minha, ela é nossa. Ela é para a minha vida. Aí você recebeu a palavra. Fala, não, essa palavra é para mim. Essa palavra é minha. Os irmãos têm esse sentimento? Nós temos, porque essa palavra testifica conosco. Então essa palavra é minha, recebemos essa palavra. Olha o que o versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Olha o que essa palavra gera. Quando você crê, recebe essa palavra como sua, gera uma vida dentro de nós, e essa vida nos dá a autoridade de sermos chamados filhos de Deus. Nós sabemos que todos os homens são criação de Deus, mas só aqueles que recebem a palavra de Deus se tornaram filhos de Deus. O quanto isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor olhar para nós, cheios de defeitos, cheios de problemas, de carências, como nós somos, aquele que sonda os nossos corações e vê tudo aquilo que a gente é. Eu acho que o grande problema do homem em si mesmo é conhecer e reconhecer aquilo que ele é. Muitas vezes nem a gente mesmo aceita aquilo que a gente é. A gente fica conjecturando as coisas, né? Mas o Senhor sonda os nossos corações, Ele sabe tudo aquilo que nós somos. E mesmo assim, quando nós recebemos essa palavra, Ele diz: esse é meu filho. Esse agora é meu filho. Seja qual for a sua situação, seja qual for o seu problema, seja qual for aquilo que você esteja vivendo no momento, se você receber essa palavra de Deus como sua, e essa palavra se tornar vida dentro de você, você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus, irmãos. Senhor Jesus, uma vez que nós recebemos essa palavra, nos tornamos filhos, e o Senhor nos dá essa autoridade de sermos filhos de Deus. A palavra aqui no versículo diz: nos deu um poder de serem feitos filhos de Deus. Essa vida que agora nos faz filho, gera um poder dentro de nós. E por causa desse poder, nós somos iluminados pelo Senhor. Uma luz brilha dentro de nós. Algo traz a luz, a clareza, a iluminação, tudo aquilo que nós somos na presença do Senhor. E isso tem 2 pontos, irmãos, quando essa luz brilha para nós. Olha o que a palavra diz no versículo 5, fala assim: a luz, não, o 4 novamente, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando essa luz brilha, nós estamos debaixo da iluminação de Deus. Expõe 2 pontos nossos, Senhor. 2 pontos nossos, irmãos. Nós somos expostos na presença do Senhor, e também para nós vemos aquilo que nós somos. E outro ponto brilha para nós tudo aquilo que é o propósito de Deus para nós. Tanto nós conseguimos ver o que nós somos, como nós conseguimos ver aquilo que Deus fez e preparou por cada um de nós. Irmãos, não tenha medo de expor a sua pessoa na presença do Senhor. Queria ler com os irmãos 1 João 1, versículo 7. 1 João 1, versículo 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se porém andarmos na luz, o que é a luz, irmãos? É a vida, essa vida que está dentro de nós. Se nós permitirmos que essa vida nos transforma, que essa vida nos fala, que essa vida mostra aquilo que nós somos, nós estamos andando nessa luz.
E nós somos expostos. Interessante que o versículo fala assim: mantemos comunhão uns com os outros. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós, por melhor que sejamos, temos necessidade de sermos expostos nessa luz. Todos nós temos as nossas carências. Isso sabe o que faz conosco, irmãos? Amém. Você sabe o que isso faz conosco? Nos impede de nós olharmos para os irmãos que estão ao nosso lado com olhos de julgamento, ou até mesmo de preconceito. Não sei qual o sentimento que pode povoar a nossa mente, porque esse mesmo irmão que está do meu lado, ou do meu lado de lá, que eu estou julgando, ou tem esse tipo de conceito contra ele, eu sou igual a ele. Isso não nos impede de termos comunhão. Por quê? Porque todos nós somos lavados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Esse é o poder da luz. Por isso eu falo para os irmãos com toda a tranquilidade desse mundo: não tenha medo de se expor na presença de Deus, irmãos. Eu acho que é Oséias, não sei se os irmãos tiverem o versículo aí, consegui lembrar aqui o versículo, mas fala assim: não rasgai as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração na presença de Deus. A nossa veste, se você rasgar a camisa, você costura aqui, ela volta ao estado normal. Mas uma vez que você rasga o seu coração na presença de Deus, ele nunca mais será o mesmo. Versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora vamos ver o outro lado, quando essa luz brilha. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18, versículo bem conhecido dos irmãos, diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. Os irmãos lembram da importância de guardar o nosso coração? Esse coração enganoso, corrupto, desesperadamente aí, ele tem olhos. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com todos os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Qual é a esperança do seu chamamento, meu irmão? Você sabe qual é? Nós temos a certeza que nós fomos chamados, o Senhor nos chamou pela palavra. Mas qual é a sua esperança? Vamos ler 1 João 3, para nós vermos o que a palavra nos diz com isso. 1 João capítulo 3, vamos começar no versículo 1, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, prestem atenção, irmãos, agora que somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como Ele é puro. Irmãos, essa é a nossa esperança, que quando o Senhor voltar, esse corpo de humilhação passará, nós seremos revestidos por tudo aquilo que o Senhor é. Nós seremos semelhantes a Ele. Nós teremos a realidade da presença de Deus de uma forma que nós não podemos compreender hoje, mas nós temos essa esperança. Amado irmão, amada irmã, eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Todos nós temos problemas. Temos dificuldades, doenças, contas a pagar, trabalhos a fazer, porque é assim a nossa vida aqui.
Mas saiba de uma coisa: todas as vezes que nós voltarmos ao princípio, nós vamos ganhar vida e luz. Todas as vezes que nós nos voltarmos a essa palavra vai nos fortalecer, vai abrir os nossos olhos, nos dar direção e mostrar aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. Não percamos tempo, irmão, remoendo o passado, né? Paulo diz: esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Esse voltar ao princípio não é voltar ao passado, é voltar ao princípio de todas as coisas. Quem é o princípio, senão aquele que nos amou e nos fez filhos dele? Que o Senhor possa nos dar luz, realmente, irmãos. Que o Espírito do Senhor seja eficaz, que o Espírito do Senhor esteja sempre presente em nós, que sejamos sensíveis realmente ao falar do Senhor. Nós temos as reuniões da igreja, nós temos as comunhões em casa, temos todas as atividades que o Senhor tem preparado para nós, e todas essas atividades nós temos contato com essa palavra que é a palavra do Senhor. Mas nós também precisamos ter contato com essa palavra que é vida, todos os dias da nossa vida. Todo tempo nós temos que ter isso. Não sei se os irmãos, bem rapidamente, não sei se os irmãos já passaram por isso. Você já ficou um tempo sem ler a Bíblia? Um dia, 2 dias, 3 dias, talvez uma semana ou 10 dias. Quando você pega ela, você fica assim meio perdido, né? Aí tem gente que abre assim: vou ler aquele primeiro versículo que apareceu, leio e quero ver o que o Senhor fala comigo. Lê, meus irmãos, mas não lê dessa forma. Leia pedindo a Deus para poder Deus falar com você. Não fique tanto tempo sem ler a palavra de Deus, irmãos. Tenha contato realmente, tenha intimidade com esse livro, né? Que esse livro, que ele esteja na cabeceira das nossas camas, mas que ele não seja um livro de cabeceira. Que esse livro esteja nas nossas estantes, aonde nós estivermos, mas que ele não seja um mero livro guardado com carinho, porque esse livro aqui é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Queria convidar os irmãos para a gente ficar em pé. Eu quero orar pelos irmãos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por se mostrar a nós, se mostrar a cada um de nós por meio da Tua palavra. Que essa palavra possa ser a nossa constituição, Senhor. Que essa palavra possa ser a nossa luz, o nosso norte, Senhor. Que a Tua palavra realmente possa nos conduzir, possa nos fortalecer, possa nos repreender, possa nos ensinar, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa estar constantemente nos nossos corações, nas nossas mãos e principalmente nas nossas bocas, Senhor. Ó, Senhor, ainda nos ajuda, fala conosco, nos abençoa, Senhor. Nós somos o Teu povo, um povo que Te ama, que ama a Tua palavra, mas ainda carecemos do Teu lavar, Senhor, do Teu renovar, Senhor, do Teu regenerar. Ó, Senhor Jesus, nós queremos abrir os nossos corações a Ti, queremos abrir as nossas casas, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, todo o ambiente em que tivermos, Senhor, para que o Senhor possa falar conosco. Ó, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã. Visita os nossos corações, Senhor. Nos leva para casa em paz. Abençoa os irmãos que não puderam vir. Abençoa e visita, Senhor, os irmãos que estão fracos na fé, que estão com dúvidas no coração. Que essa luz possa brilhar, Senhor, que o Senhor possa trazê-los à comunhão contigo, Senhor, à comunhão com a Tua igreja, para que juntos, Senhor, com todos os santos, podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. É em Teu nome que nós oramos. Amém. Amém.